Vamos louvar juntos ao nosso Deus com o último capítulo da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 22. Glória a Deus, encerrando neste ano as nossas reflexões aqui neste livro. Então oremos juntos, começando com a leitura de Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico:
Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Dentro deste último capítulo de Apocalipse, também último capítulo da Bíblia, nós vamos meditar nesse tema. Repita: santificação contínua. Todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs que estão acostumados a nos ouvir, a ouvir aqui o que nós pregamos, uma das coisas que nós mais pregamos aqui, e fazemos isso porque o Espírito Santo de Deus colocou essa urgência em nossos corações, é pregar sobre a nossa santificação. Acreditem, irmãos, no que eu vou falar agora. Muita gente aqui, às vezes já ouviu alguém dizer que eu sou muito repetitivo, eu repito muito as coisas. Uma das pessoas que falam essa fofoca por aí é Satanás. E os outros todos são colegas dele. Eu quero dizer na cara do diabo que eu vou continuar repetindo enquanto eu tiver vida. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: a mim não me desgosta escrever para vocês as mesmas coisas, e é segurança para vós. Enquanto vida Deus me der, eu estarei aqui repetindo Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se sem santificação ninguém verá o Senhor e não haverá exceções, então a santificação é um tema de imensa importância e relevância aqui na palavra de Deus. Aleluia. Santificação é a obra mais importante que você realiza na sua própria vida. Nós não temos que mudar o mundo, não temos mesmo. Deus não quer mudar o mundo. Deus quer destruir o mundo. E a data dessa destruição está marcada aqui, na Bíblia Sagrada, especialmente neste livro Apocalipse. E está pensando que eu estou exagerando? Então chegue em casa hoje, antes de dormir, e leia o livro do profeta Sofonias, e veja se você depois consegue dormir. No livro do profeta Sofonias, Deus disse, no capítulo 1, eu, Deus, exterminarei todas as coisas na face da terra. Exterminarei os homens, os animais e tudo que se move na face da terra. Isso é profecia de Deus. Isso é palavra de Deus. Deus vai acabar com esse mundo.
Deus não tem propósito de mudar o mundo. Deus tem propósito de mudar a nós. É diferente. Tem muita gente hipócrita que levanta uma bandeira de mudar o mundo. Hipocrisia. Porque enquanto levantam a bandeira de mudar o mundo, eles mesmos não mudam em nada. Deus quer ver mudança não é no mundo. Deus quer ver mudança em você. No mundo, o que vai acontecer é o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. O que vai acontecer no mundo é a multiplicação da iniquidade. A iniquidade vai se multiplicar no mundo mais e mais, até chegar a data desse mundo acabar. E ela está próxima. Deus não tem propósito de transformar esse mundo. Tem propósito de transformar a nós, seus filhos. Nos transformar na imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 e 30. É onde isso está escrito. A obra de Deus principal na nossa vida é a nossa santificação. E se você tem alguma ilusão de melhorar o mundo, a única forma que você tem de fazer isso é santificando a sua vida. Se eu e cada um de vocês trabalharmos arduamente na nossa própria santificação, só isso já faz do mundo um lugar menos pior. Mas não transforma o mundo, porque não é o plano de Deus. O plano de Deus é transformar a nós. Glória a Deus. Levante a sua mão direita e diga: eu creio que o meu Deus não tem nenhum plano de transformar esse mundo. Deus tem o plano de transformar a minha vida, de me transformar na imagem de Jesus. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. É hipocrisia e perda de tempo levantar aí bandeira ou batalha ou luta para transformar o mundo. Essa não é a nossa luta. Essa não é a nossa guerra. Essa não é a nossa militância. Esse não é o nosso trabalho. E nem o de Deus. Porque se fosse o plano de Deus, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas não é. O plano de Deus é transformar a nós. E é na nossa santificação que esse plano jamais será frustrado. Essa santificação, ela tem duas características. Diga as duas características agora comigo. Diga: pessoal e contínua. A santificação é pessoal. É claro que toda pessoa que se santifica, ela influencia outros a se santificar, mas não opera santificação em outros, só em si mesmo. É pessoal. Um homem que se santifica não significa que ele está santificando a sua esposa automaticamente, não. Jesus disse que quando ele vier, 2 estarão numa cama, um será tirado e outro será deixado. Está falando de um casal de homem e mulher, hein?
Está falando de um casal. E o que foi tirado, o que foi tomado, o que foi arrebatado, é o que se santificou. O que não se santificou fica para a grande tribulação. Deus só vai tomar para si e levar para o céu os que se santificarem. E essa santificação é pessoal, por isso tem um versículo na palavra que diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta de mim a Deus. E estou aqui como pastor, porque eu não vou dar conta de vocês, não. Estou aqui como pastor para ensinar para vocês que cada um de vocês vai dar conta de si mesmo. E boa palavra para isso você tem ouvido aqui, tem recebido aqui, se é que tem recebido. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A santificação é pessoal. E ela tem que ser contínua. A santificação é uma obra progressiva. A santificação tem que ser dinâmica. A santificação não pode ser estática. O que é uma santificação estática? É aquela pessoa, aquele crente fraco, aquele crente medíocre, que acha que já está bom do jeito que está e não precisa se santificar mais porque ele já é excelente. Esse crente aí vai para o inferno. Porque ele não tem santificação contínua, porque acha que não precisa, ele acha que ele está muito bom. Quando a pessoa fica se achando muito boa por aí, essa é uma prova de que ela não tem Deus. Está nas trevas, não tem luz. Deus é luz e essa pessoa não tem luz e por isso não se enxerga. Quem está nas trevas não enxerga a si mesmo, não se vê e por isso se acha maravilhoso. Mas quanto mais luz nós temos na nossa vida, mais enxergamos a nossa própria miséria, o nosso pecado, e mais somos motivados a buscar efetivamente a nossa santificação. Em nome de Jesus. Por isso esse tema, fechando hoje o Apocalipse, ele é muito importante. Esse capítulo 22, ele está junto com o capítulo 21, que nós lemos aqui domingo passado, fazendo uma conclusão, a conclusão do livro Apocalipse. Esse livro tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa é a conclusão, capítulos 21 e 22, a conclusão do Apocalipse, para a qual a gente poderia dar esse título, repita depois de mim, o que está preparado. Ou seja, o lugar aonde os ímpios e os condenados vão passar a eternidade já está preparado, o lago de fogo e de enxofre. E o lugar onde os filhos de Deus que perseveraram até o fim na sua santificação, onde eles vão morar na eternidade, a Nova Jerusalém, tudo já está preparado. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Todos os seres humanos fazem parte da criação permanente. O que é criação permanente? São aquelas criaturas de Deus que têm princípio de existência, mas não têm fim de existência. Os homens e os anjos são assim. Homens e anjos tiveram princípio de existência, mas não terão fim de existência. Eles vão existir para sempre. Seja em estado de salvação ou em estado de condenação.
A existência humana é perene, a existência humana é para sempre. Os que são de Deus existirão para sempre na Nova Jerusalém. Os que não obedecem a Deus, não obedecem à sua palavra, passarão a eternidade inteira no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o germen da sua natureza humana não morre e o fogo não apaga. Essa é a realidade. Ninguém escapará dessas realidades, porque não existe outra realidade alternativa depois que tudo isso acabar. Então, tudo o que está aí para a futura eternidade já está definitivamente preparado por Deus. Amém? Glória a Deus. Estes 2 capítulos, eles estão divididos assim, ó. Tem um desenvolvimento que vai do capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5, cujo título é, diga, Nova Realidade. Nós vimos no capítulo 21 que essa realidade que nós estamos vivendo agora, desde o princípio da criação do mundo até agora, e assim vai ser até o fim, essa realidade que nós vivemos agora é chamada de, repita depois de mim, primeiras coisas. São só as primeiras coisas vão passar, e aí virá uma nova realidade. Por isso Deus disse, no capítulo 21, eis que faço novas todas as coisas. Nova realidade virá. Essa nova realidade está ali naquele texto. E a conclusão está no finalzinho do capítulo 22, do versículo 6 ao versículo 21, que eu dei esse título, diga, Vem Jesus. O Espírito Santo e a noiva de Cristo, a sua igreja eleita, de acordo com o versículo 17, clamam a Jesus, vem. Clamamos pela volta, clamamos pela vinda do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de passar adiante, eu quero que você dê uma olhada na sua Bíblia, que eu quero lhe dar uma orientação acerca de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Tá? A Bíblia Sagrada, você sabe que ela tem quantos livros? 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E todos eles foram escritos num período de milênios, especialmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, foi escrito num período de milênios, a começar de Moisés, que escreveu o Pentateuco, até o profeta Malaquias, que escreveu o último livrinho aí do Antigo Testamento, de 4 capítulos. O Novo Testamento foi mais rápido. O Novo Testamento foi escrito em menos de um século. Ele foi escrito dentro do período do século I. Nós estamos no século 21. O Novo Testamento foi escrito no século I. Mais ou menos a partir do ano 35 até o ano 95 daquele primeiro século. Tá? Do ano 35 ao ano 95 daquele primeiro século, os 27 títulos do Novo Testamento, entre livros e epístolas, foram escritos. E quando o Apocalipse, que foi o último a ser escrito, quase no final do século I, lá no ano 95, quando o apóstolo João era o último apóstolo vivo, todos os demais apóstolos já haviam morrido, e todo o Novo Testamento já estava escrito, de Mateus a Judas. E aí Jesus chegou lá na ilha de Pátimos, aonde João estava aprisionado, e revelou para ele
o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Muito bem. A revelação da Bíblia se deu por uma obra especial do Espírito Santo, que se chama, repita depois de mim, inspiração. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos homens que escreveram. Moisés recebeu essa inspiração e assim todos os outros, até o apóstolo João recebeu essa inspiração. A inspiração trouxe estes 66 livros, porque Deus não falou nada mais além do que está escrito aqui nestes 66 livros, e Deus não falará nada mais aqui na terra além do que foi falado nestes 66 livros. E se surgir alguém, e como surge, dizendo que Deus falou alguma coisa para ele, que ultrapasse o que está escrito aqui, Deus me mostrou uma coisa que não está escrito na Bíblia, uma nova revelação. É mentira. E a própria Bíblia nos orienta a considerar isso como anátema, ou seja, maldição. Muito bem, a inspiração do Espírito Santo faz com que, apesar da Bíblia ter 66 livros, a inspiração une todos os livros e cartas em um só livro, cujo autor é Deus. A Bíblia como um livro só. Apesar de ter 66 livros, nós temos que considerá-la como um livro só, escrito sob a mesma inspiração, por homens diferentes, em épocas diferentes, mas o mesmo Espírito Santo inspirando, a mesma inspiração para trazer a palavra de Deus. Então, quando o Apocalipse foi revelado, ele foi fundido aos outros 65 livros que já estavam escritos, e fechou aqui o cânon, fechou aqui o contexto da Bíblia Sagrada como palavra de Deus para essa época, para essa história, para essa humanidade. Tudo que Deus queria falar para a humanidade, Ele falou aqui. Ele não vai falar mais nada. O que Ele tem a mais para falar, Ele só vai falar para os seus filhos, quando todos estiverem lá na glória, e essa fala vai durar toda a eternidade. Mas o que Deus revelou aqui na Bíblia Sagrada, é o que Ele julgou na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele julgou necessário e suficiente para a nossa salvação. O que Deus revelou na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é o que Ele julgou necessário e suficiente para a nossa salvação. Por isso, quando nós lemos o que eu vou ler aqui com vocês aí na sua Bíblia, não está no slide, o que eu vou ler com você aqui na sua Bíblia, não vale só para o último livro, não vale só para o Apocalipse. O que eu vou ler aqui vale para a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, que deve ser considerado como um só livro, o livro de Deus. Veja comigo aqui o versículo 18 e 19. 18 e 19. Acompanhe da sua Bíblia enquanto eu leio aqui para você. Versículos 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Jesus dizendo, Jesus diz assim, esse eu aí é Jesus. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, não é só Apocalipse, é toda a Bíblia. Este livro aí é toda a Bíblia.
Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Já pensou? Se alguém acrescentar alguma coisa na Bíblia, Deus vai acrescentar na vida dessa pessoa todos os flagelos que estão escritos aqui na Bíblia. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, ou seja, de toda a palavra de Deus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em resumo, se alguém tirar alguma coisa, desconsiderar alguma coisa aqui da palavra de Deus, Deus também vai tirar dele a salvação. Isso vale para a Bíblia toda, para toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maná que Deus mandou para nos alimentar espiritualmente, para nos santificar. A santificação é pela palavra, por isso Jesus orou por nós. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem um altíssimo propósito de santificação. Por isso, o último versículo de Apocalipse aqui que nós vamos meditar nesse último capítulo é o versículo 11. Aonde nós somos exortados assim, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Repitam vocês bem forte. Aleluia, amados. Glória a Deus. Vamos entender esse verbo continuar, que está aqui neste capítulo, neste versículo repetido aí 4 vezes. Esse verbo continuar aqui, ele traz uma ideia, tá, de uma realidade determinada. É uma realidade determinada. O injusto, ele vai continuar a fazer injustiça até o fim da sua vida. O imundo, ele vai continuar sendo imundo até o fim da sua vida. Essas pessoas não vão mudar. Elas vão continuar na miséria, na desgraça e na condenação. O justo aqui é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Ele continuará na prática da justiça. Esse mesmo justo aqui é chamado de santo, e ele continuará a se santificar até o fim da sua vida na terra. Esse é o significado desse verbo continuar aqui. Não é um verbo exortando a fazer isso. É um verbo declarando que cada um continuará dessa forma. Desde antes da fundação do mundo, Deus já conheceu quem vai morar no céu
e quem não vai morar no céu. Os que não vão morar no céu, eles não gostam de praticar justiça e eles não gostam de se santificar. As pessoas que não vão morar no céu não gostam desse tipo de palavra que nós pregamos e ensinamos aqui sobre santificação. Eles não gostam porque essa não é a praia deles. Eles não gostam porque eles não querem saber de mudar. Eles dizem: eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo. Eu sou o que sou. Antigamente se falava que era a síndrome de Gabriela. Por causa da música lá do Dorival Caymmi, sei lá o quê. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Essa é a realidade da maioria das pessoas, inclusive de muitos crentes. Não é porque uma pessoa se tornou crente que ela vai para o céu, não. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e a maioria dos crentes não se santifica. E vivem lutando, não pela sua santificação, mas lutando para manter o seu eu, para manter o seu ego, para manter a sua personalidade. Eu sou assim mesmo. Tem gente até que me escuta aqui pregando e depois lá fora diz assim: olha, eu não estou nem aí porque o Edivaldo pregou, eu faço o que eu quero, eu sou quem eu quiser. Esse é o tipo de gente que vai para o inferno. Porque eles não querem Deus mudando a vida deles. Eles se acham o máximo. Eles acham que eles são os donos de si mesmos. Esse é o discurso dos ímpios, escravos de Satanás. O discurso deles é este: a minha vida é minha, e eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou o dono da minha vida. Ninguém se intromete na minha vida, nem ninguém e nem Deus. Nem Deus, eu já ouvi gente falando isso, nem Deus se intromete na minha vida, porque a minha vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu sou o dono do meu nariz. Eu vou para onde eu quiser. E hoje em dia, né, o diabo colocou mais uma semente maligna nessas pessoas, né? Você pode ser quem você quiser. Eu nunca vi um filme que chama, e muitos jovens já viram esse filme a rolê por aí. Eu nunca vi o filme que se chama Liga da Justiça. Mas um dia eu peguei esse filme começando na televisão e eu vi o comecinho. Vi o comecinho e parei. No comecinho, a Mulher Maravilha aparece para salvar umas crianças de serem mortas por uma explosão. E ela salva todas as crianças. E aí uma menininha bem bonitinha, olha as artimanhas de Satanás nesses filmes. Uma menininha bem bonitinha perguntou para a Mulher Maravilha: eu posso ser como você? E a Mulher Maravilha respondeu para ela assim, naquela coisa maravilhosa. A Mulher Maravilha respondeu para ela assim: olha, você pode ser quem você quiser. Aí eu desliguei. Não preciso mais ver esse filme. As crianças veem, os adolescentes veem, os jovens veem e acreditam nisso. No Evangelho, na palavra de Deus, não acreditam, mas nessas porcarias acreditam. Agora mesmo tem um monte querendo ser como a Barbie. Esse filme da Barbie aí vai excitar o homossexualismo nas crianças, se você não sabe. Leva seus filhos para ver a Barbie, eles vão virar gays e lésbicas, pode ter certeza.
Esse é o espírito que age na Barbie. Ah, mas criança tem que divertir, então leve para Satanás diverti-las. Você vai gostar muito do que vai acontecer depois. Ninguém precisa de diversão. Todo mundo precisa de conversão. É disso que precisa. Conversão é convergir. Diversão é divergir. A Bíblia fala: convertei-vos. Conversão ao Senhor. Portanto, pessoas verdadeiramente convertidas são aqueles que são aqui chamados de justo, e ele vai continuar na prática da justiça. A prática da justiça e santificar-se é a mesma coisa. A coisa mais justa que nós fazemos é a nossa própria santificação. É continuar na nossa própria santificação. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, esse versículo é tão conhecido e tão pouco entendido pelas pessoas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é isso aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é sujeitar a sua vida toda ao governo de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é dizer: Senhor, eu renuncio reinar sobre a minha vida. Eu quero que Tu, Senhor, reine sobre a minha vida. Isso é buscar o reino de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. E a sua justiça é o resultado de se sujeitar a Deus. A justiça de Deus é a santidade de Deus. Deus é justo porque Deus é santo. Justiça e santidade é a mesma coisa. Quando Jesus disse: benditos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, não é justiça social, não é justiça humana, não é justiça política, é santidade. Aquele que tem fome e sede de santidade serão saciados. Serão saciados a partir do processo da sua santificação. Portanto, buscar a justiça, praticar a justiça, o justo continue na prática da justiça, é continuar na prática da própria santificação. E esse mesmo justo é o santo que continua até o fim da sua vida a se santificar. Benditos os santos é a mesma coisa que benditos os limpos, benditos os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a santificação. Aleluia. Por isso Josué disse: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje é o dia da santificação. Amanhã é o dia de ver as maravilhas lá na glória eterna, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia.